Amém. Então, pessoal, boa tarde a todos. Eh, Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo do Apocalipse. Na última semana nós estudamos o capítulo 11, falando acerca das duas testemunhas, né, do livro do Apocalipse, e foi um estudo bem interessante. Nós vimos ali que essas duas testemunhas representam, né, a Bíblia como um todo, o Antigo e o Novo Testamento. E hoje nós vamos dar continuidade ao texto do Apocalipse, especificamente falando sobre o capítulo 12, que é um capítulo bem interessante, um capítulo bem conhecido, que eu gosto muito de trabalhar esse tema, porque ele é um tema-chave dentro da profecia. Então, já abre a sua Bíblia aí no Apocalipse capítulo 12. É um capítulo que a gente passa a ser introduzido a algumas figuras que são, vamos dizer assim, clássicas, né, dentro da profecia. Figuras e símbolos esses que a gente vai repetir algumas vezes, né, vão aparecer outras vezes aqui dentro do livro do Apocalipse, né? Uma dessas figuras é a figura e a simbologia da mulher, a outra é a do dragão, né? E nós vamos ver essa simbologia sendo tratada. E esse capítulo ele vem servir, né, de base, né, para o que vai vir posteriormente, né, que é a parte ali que o pessoal fala mais assim do Apocalipse, né? Quando a gente fala de Apocalipse, o pessoal se lembra mais disso, né, falando acerca das bestas, né? Das bestas do Apocalipse é o que a gente vai ver no próximo estudo a partir do capítulo 13, tá certo? Então aqui no capítulo 12 a gente tem uma visão de João que vem desde, se a gente for ser mais sucinto, é desde a época ali do nascimento de Jesus até os nossos dias. Mas também faz assim como se fossem alguns flashbacks de coisas que aconteceram no céu também, antes mesmo da criação dessa terra, né? Esse capítulo ele consegue resumir o, a questão, né, e o tema do grande conflito, desde a origem desse conflito lá no céu e a sua extensão, né, a extensão desse conflito aqui para a terra, passando por toda a obra, né, e ministério de Jesus para a nossa salvação. Tudo isso a gente consegue ver aqui no capítulo 12. Inclusive, o desenvolvimento da igreja cristã como um todo e o auxílio, né, que Deus deu a essa igreja no decorrer dos anos. Então, o livro o livro do Apocalipse, como nós já vimos, ele tem essa característica, né, de estar repetindo algumas temáticas, e aqui não vai ser diferente. A gente vai ver algumas temáticas sendo repetidas aqui, já com outros detalhes, né? Então, capítulo 12, ele começa, o apóstolo João dizendo o seguinte: viu-se, né, no céu um grande sinal, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, né? Aqui aparece um símbolo que é muito recorrente na Bíblia, no que quando a Bíblia ela vai tratar de temas proféticos e simbólicos, usa muito esse símbolo da mulher. E ele é ligado diretamente a um povo religioso, vamos dizer assim, a uma igreja, né? Um ajuntamento aí de pessoas, a um povo, né? Que se ajunta para a adoração, né? Para um culto religioso. Eu falo dessa forma porque a gente pode também
aplicar diretamente, nesse caso aqui do capítulo 12, essa mulher aqui é o povo de Deus, ela é aplicada, essa visão aqui, esse símbolo é aplicado ao povo de Deus. Mas ela é aplicada ao povo de Deus não só porque é a imagem de uma mulher, mas pelas características dessa mulher, tá certo? Então, primeiro, mulher na profecia, né, segundo o que a gente vê, por exemplo, em Isaías 54, versos 5 e 6, né, uma referência para a gente usar isso. Livro de Cantares, verso 6, capítulo 6, verso 10, né? Eles trazem para nós essa conotação de que mulher, dentro do contexto de profecia bíblica, representa o povo, né, a igreja de um modo geral. Nesse contexto do capítulo 12, essa mulher ela tem características distintivas, né? Diz aí logo no começo que essa mulher está vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, né? Aqui é interessante que nós vemos, né? É, nós vemos aqui algumas características que distinguem essa mulher de outra mulher que aparece aqui também no livro do Apocalipse, mais especificamente lá no capítulo 17. Depois vocês olhem, nós vamos estudar, né, esse capítulo ainda. Mas no capítulo 17 também fala de uma mulher, e uma mulher que está sentada ou sobre alguma coisa, né? E que também está vestida com um tipo de vestimenta específica, certo? E é interessante notar que em ambos os capítulos, né, essa mulher representa a igreja, ou uma igreja. Porém, no capítulo 17, é uma igreja apostatada, prostituída. E no capítulo 12, nós temos aqui uma igreja pura, né? Vestida do sol, né? Com a lua debaixo dos pés e a coroa, uma coroa, né, com 12 estrelas em sua cabeça, tá certo? Se você pega ali, por exemplo, no capítulo 10, no verso 1, quando nós temos a visão daquele anjo forte, né, que a gente até interpretou esse anjo como uma alusão a Jesus Cristo, é dito que esse personagem que aparece no capítulo 10 é o próprio Jesus, e ele tinha um rosto como o rosto do sol, né? Na profecia bíblica, essa aparição do sol, né, da luz, né, que resplandece do sol, da força de iluminação do sol, é uma referência direta ao próprio Deus, né, à sua santidade. Há um cuidado dos escritores bíblicos de nunca fazerem referência ao sol como uma entidade que merece ser adorada, porque as nações pagãs ao redor do povo de Israel no passado, todas elas tinham o sol como uma entidade divina que era adorada, né? Na época de João é a mesma coisa, né? O panteão romano e um pouco tempo antes o panteão grego, o principal deus deles era um deus que tinha referência, né, dentro ali da cultura e da religião deles com o sol. Então, os escritores bíblicos eles se preocupavam em não dizer que Deus era o próprio sol, não, mas que a sua santidade, a sua luz, o seu poder tinha criado o sol, como a gente vê lá no relato de Gênesis, né? E a sua santidade, a sua glória resplandecia como o sol. Então, dentro do contexto da profecia bíblica, a figura do sol é uma representação da santidade, né? Da justiça de Cristo, da justiça de Deus. Então, essa mulher aqui, ela aparece vestida de sol, ou seja, vestida com a justiça de Cristo, né?
E a gente vê aqui uma coroa, né, de 12 estrelas na sua cabeça. É muito interessante que essa coroa, né, de 12 estrelas está relacionada diretamente com a estrutura sobre a qual Deus estabeleceu a sua igreja e o seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu o seu povo através de uma nação composta de 12 tribos. Tribos essas filhas, né, de Israel, de Jacó, né, que foram os 12 filhos deles. E no Novo Testamento, Deus estabeleceu a sua igreja baseada em 12 apóstolos, né? Então, esse número 12 é recorrente dentro da Bíblia e tem relação com o estabelecimento de Deus para com o seu povo, né? Deus estabelecendo o seu povo aqui na terra, o seu reino aqui na terra. Ele fez isso primeiramente através do povo de Israel, mas o povo de Israel negou essa posição e com o primeiro advento de Cristo, ele estabeleceu o seu reino através ali do trabalho dos apóstolos, né? Do fundamento, né, dos apóstolos, que inclusive aqui no próprio livro do Apocalipse, mais adiante, é dito que lá na Cidade Santa haverá ali as portas, 12 portas, né? 3 de cada lado das entradas da Cidade Santa, com o nome dos apóstolos, né? Então, mostrando que Deus estabeleceu o seu reino, né, o fundamento, o alicerce do seu reino, através desses homens, né, do trabalho e da vida desses homens. Então, a gente vai vendo aqui detalhes que mostram que essa mulher específica que aparece aqui no capítulo 12 é a igreja de Deus, é o povo de Deus, representa o povo de Deus, né, estabelecido aqui na terra. A lua, ela vem aqui como um símbolo, né, daquilo que reflete a luz maior, que é Deus, né? No caso, refletindo a sua palavra. No caso aqui seria, vamos dizer assim, um reflexo daquilo que os apóstolos, né, receberam daquilo que havia sido dado pelos profetas anteriormente. Então, a lua vem como um símbolo, né, da palavra de Deus que já tinha chegado ali para os apóstolos, ou seja, o Antigo Testamento. Então, essa igreja, que a partir desse momento aqui é fundamentada pelo trabalho dos apóstolos, ela teve esse fundamento, a sua base no trabalho dos profetas que vieram antes deles, né? Então, por isso que há esse símbolo aqui da lua. Interessante que alguns colocam, né, usam esse capítulo, né, e essa descrição dessa mulher para fazer uma referência à mãe de Jesus, né? Porém, o texto ele não dá margem para essa interpretação, ainda mais se você analisar ele da perspectiva simbólica, né, que ele carrega em si. Lógico que seria muito bonito se a gente interpretasse isso dessa forma, né? Mas o texto ele está falando, como nós vamos ver aqui, dentro da perspectiva histórica da Igreja de Cristo, que foi estabelecida ali com os apóstolos, né, com os 12 apóstolos, e o desenvolvimento dessa igreja com o passar dos anos, né, até o nosso tempo. Se Maria fosse aqui simbolizada, não teria como ela abranger esse período de tempo tão extenso que é referido aqui, por exemplo, no final do verso 6, quando é dito que essa mulher ela foi sustentada por um período de 1.260 anos, né? Então, Maria ela não se encaixaria temporalmente com isso, né? Dentro da profecia ela não se encaixaria. Não estou dizendo que Maria não tem a sua importância, pelo contrário, né? Maria, dentro da história, é reconhecida biblicamente, né? É reconhecida como
alguém de extrema importância, né? Nós sabemos que ela foi a responsável por educar o nosso Senhor Jesus Cristo, né, em tudo que era necessário para que ele fosse preparado para o seu ministério, né? Então, Maria teve essa responsabilidade gigantesca, né, na educação de Jesus. Tudo que Jesus sabia com relação à Bíblia, à lei, né, a lei de Deus, ao conhecimento do próprio Deus, né? O caráter dele foi moldado e trabalhado através de todo o esforço que Maria desempenhou. Então, ela tem a sua importância extrema aqui dentro da história, né? Porém, aqui no que se refere à profecia bíblica, esse texto não está, infelizmente, falando dela, né? Como alguns interpretam. O verso 2 continua dizendo que essa mulher se achava grávida, né? E gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Naquele momento, viu-se, né, um dragão, um outro sinal, né, no céu. E era um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e na cabeça 7 diademas. E é dito no verso 4 que a sua cauda arrastou a terceira parte, ou um terço, das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar quando o filho nascesse. Então aparece aqui essa figura do dragão, e na Bíblia, o próprio livro do Apocalipse, nesse mesmo capítulo, lá no verso 9, ele deixa bem claro, para que não ficasse dúvida nenhuma, de quem era esse dragão, né? O verso 9 diz isso, ó, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, o próprio capítulo se interpreta, ele já foi dizendo, ó, esse dragão aqui que aparece é Satanás. E ele começou a sua obra lá no céu. Ele começou a sua obra lá no céu, porque aí é dito, ó, que a cauda dele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Na sua rebelião, como nós já estudamos, lá no céu, Satanás enganou, né, a terça parte dos anjos. Estrelas aqui, como nós já vimos no primeiro estudo do Apocalipse, estrelas na profecia representam anjos. E Satanás, na sua rebelião lá no céu, como nós já estudamos também, ele enganou, né, persuadiu um terço das hostes celestiais. E juntamente com ele foram esses anjos lançados até a terra. Quando a gente lembra da história, quando a gente lembra da história de Jesus, nós lemos lá nos evangelhos que Herodes buscou, né, a morte de Jesus ali em torno do período ali do seu nascimento, né? E Satanás influenciou Herodes a fazer isso, né? Inclusive foi por essa causa, por esse motivo, que José, juntamente com Maria, e Jesus tiveram que ir até o Egito, lá se refugiaram nos primeiros anos da infância de Jesus, para fugir, né, dessa tentativa de Satanás de matar a Jesus, né? Satanás, ele desde o início, ele luta diretamente contra Cristo, é o seu inimigo, né? Todas as obras de Satanás são contra a Cristo, né? Porque ele tenta usurpar esse lugar de Cristo que é dele por direito, né? Que é de Cristo por direito, e ele quer tirar esse lugar dele. E ele fez isso quando Jesus estava ali para nascer, quando Jesus nasceu. Satanás, ele também pensou, para vocês terem uma noção, que quando Moisés nasceu, né, ele pensou que Moisés seria o libertador do povo, no caso seria o Messias, né? Ele achou que Moisés era o Messias. É tanto que foi
por influência de Satanás, que o faraó no Egito, naquela época, mandou que todos os meninos, né, de até, se eu não me engano, 3 meses, fossem mortos, os meninos hebreus fossem mortos, né? E porque ele acreditava que o Messias nasceria naquele período, né? Porque havia uma profecia, né, que havia sido dada por intermédio de Isaac, né, que o povo, os seus descendentes, né, permaneceriam vamos dizer assim, no exílio por 400 anos e depois viria um libertador. E aí Satanás entendeu isso como a vinda do Messias. E quando chegou a época de Moisés nascer, ele persuadiu o faraó para que mandasse matar os filhos homens, né, dos hebreus. E aí nós conhecemos a história de Moisés, sabemos que ele foi liberto e tornou-se ali o libertador do povo de Israel, mas não o Messias. Ele prenunciava a vinda do Messias. Por uma segunda vez, Satanás tentou fazer isso quando Jesus nasceu, persuadindo Herodes, mas Deus ele sabia de tudo e organizou para que isso não acontecesse. Porém, o texto do capítulo 12 de Apocalipse vem falando exatamente desses acontecimentos, dessa mulher grávida. Nesse ponto aqui, a gente pode sim fazer essa referência, né, a Maria, porque ela estava grávida de Jesus e ao dar à luz foram perseguidos, né? Mas de uma forma geral era do meio do próprio povo de Deus que nasceria o Messias, né? Jesus ele não nasceu de uma nação distante, de um outro povo e veio para o meio do povo de Israel. Não foi assim. Ele nasceu dentro do seio do povo escolhido por Deus, da sua igreja, da mulher, da noiva, né? De Deus, que é a sua igreja. No caso, o seu povo Israel naquela época. E é por isso que a profecia fala aqui dessa mulher que deu à luz a esse filho, no caso, Jesus. Verso 5 continua dizendo que nasceu-lhe então um filho varão, no caso, Jesus, que há de reger, né, todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, né? Aqui fazendo uma referência à sua a própria morte de Jesus e a sua ascensão após a sua ressurreição. E aí é dito que após isso, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. O verso 5 e o verso 6, eles correm um período de tempo muito grande. Pega ali o início do ministério, né, o nascimento de Jesus até o início do seu ministério. De forma rápida, ele já fala que o seu filho foi arrebatado para Deus, ou seja, fala rapidamente do ministério de Jesus e já fala que ele foi morto e levado para o céu, né? Nós já estudamos isso, que essa ida de Jesus para o céu foi para iniciar o seu ministério no santuário celestial, no lugar santo do santuário celestial. E enquanto isso, aqui na terra, a sua igreja continuava. E o dragão continuou perseguindo o seu povo, né? O dragão continuou perseguindo o povo de Deus, essa mulher. O filho foi para o céu, mas a mulher permaneceu aqui na terra. E aí, no verso 6, nessa linha cronológica, é dito que essa mulher fugiu para o deserto. Nós estudamos que naquele período em que Satanás influenciou a igreja apostatada, né, a igreja de Roma, a perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, que foi o período de 1260 anos, referidos aqui no final do verso 6, o povo de Deus esteve escondido aonde? Esteve preservado aonde? Nos desertos, né, espalhados aí pela terra. E durante esse período de 1260 anos, o povo de Deus foi ali, então, preservado e protegido. Assim como aconteceu, né, com vários outros personagens da Bíblia anteriormente. Você pode pegar, por exemplo, a história de Elias, né,
que durante aquele período ali de 3 anos, né, que houve seca na nação de Israel, ele esteve no deserto, né, sendo protegido e alimentado por Deus, né? Era já um tipo do que aconteceria com o povo de Deus no futuro, né? E aconteceu naquele período de 538 até 1798, que foi o período em que o povo de Deus foi protegido por ele no deserto, pela terra, né? Vamos dizer assim. Inclusive, nós temos nesse período o trabalho, né, dos valdenses, como nós estudamos semana passada. Temos também a própria reforma protestante que aconteceu aqui dentro desse período de 1260 anos. O próprio estabelecimento da nação norte-americana, quando os protestantes perseguidos na Europa encontraram refúgio naquele novo mundo, né, que tornaria-se os Estados Unidos da América. E para lá muitos fugiram, inclusive a nação norte-americana foi fundada por protestantes, né? Cristãos protestantes que, fugindo da perseguição da Igreja Católica na Europa, fugiram para aquela nova nação e fundaram essa nova nação. E isso é muito importante, eu já estou falando aqui, porque no capítulo 13 nós vamos ver exatamente isso. Como essa nova nação, né, esse novo mundo faz parte da profecia bíblica e como uma nação que foi fundada por cristãos que eram perseguidos pela besta, né, pelo dragão, passaram agora a fazer parte do outro lado da moeda, né, do outro lado da batalha, sendo também agora perseguidores, né, de perseguidos a perseguidores. Nós vamos ver isso na história. Então, para vocês verem como a profecia é interessante, né? No verso 5 e 6, nós temos uma abrangência aqui de tempo cronológica muito grande, né? Desde a época do nascimento de Jesus até a finalização do período de 1260 anos, que aconteceu em 1798. O verso 7 faz um parênteses sobre o que aconteceu no céu. Diz assim, verso 7. Houve então, né, guerra no céu. Miguel, que é Jesus, né, na sua posição de líder das hostes celestiais, né, comandante general dos anjos, ele usa esse título, como nós já falamos, de Miguel, que significa quem é como Deus. No caso, ele é o único que é como Deus, porque ele é Deus. Então, diz aí que Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, aquela terça parte dos anjos, né? Todavia, eles não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, porque eles foram expulsos. E aí vem o verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, né? Sabendo que pouco tempo lhes resta. Então, aqui nós temos um relato do que aconteceu no céu, o início do grande conflito no céu e a extensão desse conflito para a terra, né? Aqui o texto ele tem uma simbologia, usa alguns símbolos, mas ele é muito literal, porque ele fala literalmente do que aconteceu lá, inclusive da batalha, da guerra que houve lá entre Jesus e seus anjos e entre Satanás e seus anjos. E a consequência dessa batalha lá foi a expulsão de Satanás do céu e ele acabou vindo aqui para a terra assumindo, né, de forma ilegítima, né, o trono da terra, né? Quando
Adão passa a autoridade, o domínio desse planeta para Satanás, e aí as consequências disso nós temos vivido até hoje. Né? O verso 13 continua, né, dizendo, né, verso 13 continua aí dizendo da perseguição que Satanás infligiu sobre o povo de Deus. E ele continua falando assim, ó, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, né, no caso Satanás foi jogado aqui, ele passou a perseguir a mulher que tinha dado à luz, como nós já vimos aqui nos versos anteriores. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto. Aqui ele está repetindo o que nós vimos no verso 6, né? Voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, no caso Satanás. Esse verso repete o verso 6, com outras palavras, né? O verso 6 diz que a mulher foi levada, fugiu para o deserto, e lá permaneceu por 1.260 dias. E aqui esse período de tempo é referenciado como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós já fizemos essa continha e sabemos que esse período de tempo é de 1.260 anos, que foi o período de supremacia papal, como já estudamos algumas vezes anteriormente. E aí no verso 15 fala assim, ó, então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, né? A água nessa conotação aqui, né? Na profecia bíblica, tem a ver com poderes, né? Políticos, poderes econômicos, poderes sociais, ajuntamento de pessoas, né? Na profecia, a água tem essa conotação de ajuntamento de pessoas. E essa água aqui é uma água que ele fala que é uma água corrente, ou seja, uma água que carrega as coisas. E nós vimos que durante esse período, as nações da Europa, né, por influência, né, desse poder apóstata, né, elas perseguiram o povo de Deus, né? Os reis, né, ditos cristãos, mas na realidade reis católicos, perseguiam aqueles que eram contrários à posição da Igreja Católica, né? E por conta disso, muitos, né, daqueles que guardavam o que estava escrito, seguiam o que estava escrito na Bíblia e não se dobravam ante a autoridade da Igreja romana, foram perseguidos e mortos. Por qual poder? Pelos poderes seculares desses reis. Mas eles tinham a anuência e, vamos dizer assim, a liberdade e o perdão da Igreja Católica para fazer essas perseguições, né? E assim aconteceu durante esse período de 1.260 anos. Então, essa água corrente, né, que saiu da boca da serpente, tentando destruir a mulher, tentando destruir a Igreja de Deus, foram esses poderes que durante 1.260 anos perseguiram o povo de Deus. Mas olha como o verso 16 é interessante. Diz que a terra, porém, abriu, né, socorreu a mulher e abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha jogado de sua boca. E aqui nós temos uma descrição de inúmeros, vamos dizer assim, processos que aconteceram ao final dos 1.260 anos, né? Processos esses que aconteceram na Europa e também no Novo Mundo, nas Américas, né? Como nós já falamos. Dentro desse período, nós já falamos ali no ano de 1517, nós tivemos ali o pico, vamos dizer assim, da Reforma Protestante, que foi o ano em que se marcou realmente a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero foi
e pregou, né, as 95 teses ali na porta da Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, rompendo, né, os laços com a Igreja Católica. E ele que era um sacerdote católico, né? E começando ali de forma oficial o protesto. Mas antes dele, já haviam se levantado outros homens que deram base para que Lutero chegasse àquelas conclusões. Mas foi a partir de Lutero, né, que a reforma ganhou força, porque tantos governantes seculares, né, reis da Europa, se converteram, vamos dizer assim, ao protestantismo e romperam laços com a Igreja Católica. Essas conversões, quando a gente olha do ponto de vista histórico, a gente sabe que foram por conveniência, né? Um exemplo disso foi o rompimento, né, que Henrique VIII da Inglaterra teve com a Igreja Católica, né? Dando origem à Igreja Anglicana, né, a Igreja da Inglaterra. Rompimento esse que aconteceu por mera futilidade, né? Porque ele queria ter uma... Ele não foi autorizado a ter um novo casamento, né? Porque era proibido pela igreja. E ele, revoltado com isso, rompeu laços com a igreja e casou-se com outra mulher. Isso é fácil de você ver na história, né? É uma história bem conhecida. Mas dali surgiu, né, a Igreja Anglicana, que foi um rompimento, né, seríssimo para a Igreja Católica, né, porque era uma grande nação, a Inglaterra, rompendo com a autoridade papal. Mas tantos outros, né, que romperam também com a Igreja Católica, né? Homens como Carlos Magno, né, também fizeram parte desse processo. Como eu falei, muito por questões políticas, né? Por conveniência, porque naquele período, final ali do século XVI, né? No período do século XVI, século XV, século XVI, em diante, havia uma carga pesada que era instituída pelo poder de Roma sobre essas nações. A Roma influenciava diretamente a vida dessas nações, inclusive da nobreza, né? E muitos se sentiam incomodados com isso. E acabaram rompendo, vendo na reforma protestante uma oportunidade para romper laços com a igreja. E assim foi que aconteceu. E naquele período, né, os Estados Unidos já havia sido descoberto, o Novo Mundo já havia sido descoberto, né? Cristóvão Colombo chegou aqui no final do século XV, mas o povoamento ali da América ele já começou um pouco mais tardiamente, ali no século XVI. Já no século XVIII, né, 17 e 18, nós vemos ali uma grande migração, né, de protestantes para os Estados Unidos, né, para as Américas de uma forma geral. Você vê, por exemplo, conflitos que ficaram marcados na história, inclusive do Brasil, ali no Rio de Janeiro, né, dos huguenotes, que eram protestantes, né, vindos da Holanda. Eles fizeram parte, né, dessa distribuição de protestantes pelo meio do mundo, né, inclusive aqui no Brasil, mas de forma mais pontual lá nos Estados Unidos. E essa terra a qual o verso 16 fala é exatamente esse novo mundo que abraçou esse povo de Deus que estava fugindo dessa perseguição na Europa para dar um refúgio a eles. E assim aconteceu. E a gente sabe da história que anos depois, como nós já estudamos, foi da América do Norte que veio o grande movimento de despertar espiritual que passaram, né, a estudar a Bíblia, inclusive o livro de Daniel, como nós vimos há 2 semanas atrás, de forma mais intensa, né? E os grandes movimentos modernos, vamos dizer assim,
de reavivamento aconteceram ali naquela nação. Os Estados Unidos, até hoje, são conhecidos como a maior nação protestante, né? a grande nação protestante do mundo, e eles tiveram a sua criação tendo como base esses princípios, né? De liberdade religiosa, que era a busca que os protestantes tinham naquela época. Algo que já foi predito aqui na profecia de Apocalipse, capítulo 12, especificamente no verso 16. Então é muito interessante, né, que num verso só a gente vê esse desenrolar da história, né, desde a época de Jesus até o surgimento de uma nação, né? Olha só, você imaginar que a Bíblia está falando dos Estados Unidos, né? Que é um negócio assim, impressionante. Para mim, até hoje, eu fico impressionado sempre que eu estudo sobre isso, né? Porque a gente está acostumado a ver a Bíblia relatando coisas daquela região, né? Do Oriente Próximo, né? Da Europa, mas a Europa mais próxima ali, do norte da África, do Egito, de Roma e tal, mas falar de uma nação que sequer os autores bíblicos sabiam que existia, porque eles não conheciam, né? Que existia um outro continente do outro lado do oceano. Eles não tinham conhecimento disso. O mundo para eles era aquilo que girava em torno do mar Mediterrâneo, né? E aí você imaginar que a profecia bíblica está falando de uma nação que iria se consolidar, né? Séculos e séculos depois, é algo impressionante. Mostra como Deus ele é conhecedor realmente de tudo, né? Ele vê o fim desde o princípio, ele é onisciente, ele sabe de tudo. E ele deixou aqui resumido em um verso só a participação dessa nação na profecia bíblica. Nós vamos ver que ela tem uma participação maior no capítulo 13, nós vamos ver isso. Mas aqui no capítulo 12, em um verso só, que é o verso 16, nós vemos essa participação aqui. Além dessa nova nação, né, do novo mundo, houveram outras situações sociais que serviram, né, de refúgio para o povo de Deus. Como nós já falamos, né, a instituição da Igreja Anglicana, a situações que levaram, por exemplo, à própria Revolução Francesa, que, apesar de, no final, ter sido um movimento que anulou a imagem de Deus, buscou anular a imagem de Deus, a partir dali muitos protestantes também fugiram para outras nações, né, saindo ali das amarras da Igreja Católica naquela região. E nós vemos que tudo isso foi já predito. E o verso 17 que encerra, né, o capítulo 12, né, e encerra de forma impressionante, porque diz o seguinte, verso 17: irou-se então o dragão, né, que é Satanás, contra a mulher, que é a igreja, e foi agora lutar contra quem? Contra o restante da sua descendência. Aqueles que haviam se espalhado, né, mas que carregavam consigo a luz da palavra de Deus, agora passaram a ser o objeto, né, de desejo, de destruição de Satanás, do dragão. Durante esses 1260 anos, Satanás tentou, de todas as formas, através de seu instrumento, que foi o poder papal, destruir a palavra de Deus e aqueles que buscavam obedecer à sua palavra. E ele fez isso durante todo esse período. E aí fala que a igreja foi protegida, né? E o verso 17 continua e encerra, né, falando que ele agora foi perseguir o restante da descendência, o remanescente, né, aqueles que sobraram. E ele dá, o profeta João, o apóstolo João, dá aqui duas características desses que são os descendentes da mulher, que são, ele fala, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
E aí fala que se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, duas características aqui são levantadas e descritas acerca do povo de Deus. Quem realmente é povo de Deus, quem realmente é o Israel espiritual, quem realmente faz parte da igreja de Deus, quem realmente é a mulher da profecia. E aí é dito, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus são claros. Nós já estudamos aqui diversas vezes. O próprio livro do Apocalipse faz referência direta a esses mandamentos, como nós vamos ver aqui no capítulo 14, daqui a 2 semanas, quando nós formos estudar, quando nós temos as 3 mensagens angélicas, e a primeira mensagem angélica faz referência direta ao mandamento de Deus, em específico, né, de forma direta ao 4º mandamento, que fala de Deus como Criador do céu, da terra e de tudo que existe. Então, os mandamentos de Deus são claros, são aqueles mandamentos descritos em Êxodo 20, né? Que são conhecidos pela humanidade desde a criação, estabelecidos por Deus desde a criação, né? Que são a base de seu governo, são a norma, né, do seu reinado, do seu poder, né? Então, esses mandamentos nós já conhecemos, são os 10 mandamentos. Então, o povo de Deus que Satanás persegue e perseguiu durante todas as eras e até hoje persegue, são os que guardam os mandamentos de Deus. E a outra característica é que eles têm o testemunho de Jesus, né? O testemunho de Jesus. E o que é esse testemunho de Jesus? Você pode ver aí no próprio livro do Apocalipse, ele fala sobre isso para a gente poder encerrar. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, verso 10, diz o seguinte, ó, prostrei-me ante os pés, isso é João falando, né? Ele estava de frente para um anjo. E aí ele disse que prostrou-se diante dos seus pés para adorá-lo. E aí o anjo respondeu e disse, vê, não faças isso. Eu sou um conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora somente a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, as duas características que distinguem o povo de Deus é, primeira, guardam o mandamento de Deus, os 10 mandamentos. Não só 2 mandamentos, não só 9 mandamentos, mas os 10. Os 10 mandamentos, a lei de Deus como um todo. E a segunda característica que distingue o povo de Deus é eles têm o testemunho de Jesus, que é, segundo o próprio livro do Apocalipse, o espírito de profecia, né? Eles reconhecem a Bíblia como palavra inspirada, reconhecem os seus profetas como mensageiros de Deus, né? E seguem as mensagens dadas por Deus por intermédio de seus profetas. Então, essas duas características distinguem o povo de Deus. E Satanás busca perseguir exatamente aqueles que têm essas duas características. É assim que Satanás sabe quem é que ele vai buscar perseguir. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, tá certo? Então, o capítulo 12 fala, né, de maneira resumida, exatamente desse grande conflito. Conflito esse que começou no céu, se estendeu para a terra e ele acontece na nossa vida. Porque se você está aqui hoje estudando isso, você tem acompanhado a gente desde o começo, você já tem conhecimento acerca de tudo isso. Você sabe, e eu creio que você busca, assim como todos nós, busca guardar os mandamentos. Eu creio que, assim como todos nós, você aceita que a palavra de Deus, né, a Bíblia, é a palavra de Deus inspirada. E busca viver de acordo com essa inspiração, busca viver de acordo com essa norma. E se você assim se classifica, né, você pode se considerar como remanescente ou descendente dessa mulher, como parte desse povo, né,
que é sustentado por Deus. Que não nos foquemos na perseguição que Satanás estabelece sobre nós, que coloca sobre nós, mas coloquemos a nossa mente na certeza de que, como filhos de Deus, como descendentes dessa mulher, nós somos protegidos. Deus chega ao ponto de nos dar asas, né, para nos levar a um lugar de segurança. E ele fez isso com o seu povo durante toda a história. E quando chegar o momento, se nós passarmos, né, pelas perseguições que são anunciadas, Deus também ele vai nos proteger, né? Porque nós fazemos parte, você faz parte desse remanescente, você faz parte desse povo, né, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida, que ele possa, né, e ele pode, na realidade, né, colocar em seu coração o desejo de fazer parte desse grande povo, né, que é o povo de Deus que ainda está aqui na terra, se preparando para encontrar com Cristo logo em breve. Que Deus abençoe você. Convido nesse momento a fechar os olhos para a gente poder fazer uma oração e encerrar o nosso estudo. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado por essas palavras de esperança que a tua Bíblia nos traz. Que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de fazer parte desse povo, de nos estabelecermos, Senhor, como um povo teu distinto aqui na terra. Que o Senhor nos prepare para o encontro que teremos. E nos dê força, Senhor, para suportar os ardis e as armadilhas de Satanás. Confiamos, Senhor, unicamente no teu poder e na tua graça. E é através dos méritos de Jesus que recorremos e te pedimos todas essas coisas. Amém. Então, pessoal, uma boa semana a todos, né? Nós nos encontraremos, né, na realidade, mais uma vez, semana que vem, para dar continuidade a esse estudo. E semana que vem nós vamos falar das duas bestas, né? Do Apocalipse. Bestas essas descritas no capítulo 13. Que você continue com a gente estudando esse assunto tão maravilhoso. Que Deus abençoe vocês. Amém. Boa semana.